Agora vamos lá. O que que eu tenho aqui? Tenho as duas caixas e aí eu preciso dizer para o meu Promob que ele tem que colocar a porta nessas duas caixas. Então, eu vou arrastar essa minha porta aqui para o meu projeto e eu vou colocar. Lembra da cuba, que quando a gente puxa, a gente dá um clique com o botão direito para a cuba ficar na pedra, né? Lembra dessa questão? Aqui é a mesma coisa. Eu vou puxar minha porta, só que ele precisa saber aonde que essa porta vai. É na parede? Não, é no meu armário. Então, na frente do meu armário aqui, ó, eu vou dar um clique com o botão direito. E aí ele já entendeu, ó, ficou amarelinho aqui, ele já entendeu que eu vou começar por aqui. O que que eu vou fazer agora? Meu botão tá pressionado, tá, gente? Eu não soltei. Eu dei um clique com o botão direito e mantenho pressionado. Tá aqui na frente do meu guarda-roupa. Eu vou procurar agora, ó, a quina desse meu armário. No caso aqui, ó, eu vou vir aqui na pontinha, ó. E aí eu não vou clicar em nada, tá? Eu tô mantendo meu botão pressionado. Eu vou procurar a quina e solto. Soltei o meu mouse, ó. O que que ele tá escrito aqui embaixo, ó? Selecione dois hot points, que são esses quadradinhos vermelhos, para determinar a dimensão. Ou seja, ok, aqui é o começo. Onde é o final? É isso que o Promob tá perguntando. Maravilha, Promob. O final é aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele já entendeu que o começo é ali. Agora ele tá só esperando o meu segundo clique. Então, aonde eu clicar, ele vai entender que é o fim. Para não correr risco, eu venho aqui. Por quê? Eu quero de ponta a ponta. Se eu clicar aqui, eu estou clicando dentro. E eu quero de fora. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, tá? Na hora de inserir portas de correr. Eu ter certeza que eu estou clicando na pontinha de fora com a pontinha de fora. Sara, tem que ser a ponta de cima? Eu posso clicar na pontinha de baixo? Pode. Eu acho mais fácil a de cima, né? Porque normalmente só tem o teto lá, não tem nada para atrapalhar. É uma área mais livre, né? Vamos colocar aqui dessa forma. Então, ó, posicionei aqui as duas portas, tá? Como eu cliquei em uma e outra, ele já vai aumentando esse vão e ele já entende esses limites de 1 metro. Por isso que ele inseriu duas portas, tá? Se fosse um vão muito pequenininho, capaz de aparecer uma porta só. Mas ele já vai, ele já tem um pouquinho de lógica. Vamos supor que isso aqui fosse 3 portas. Vou colocar aqui, ó, 3 portas. É só aumentar. Ah, não, eu coloquei 2 armários, mas é porque eu quero 4 portas. Não sei o que que você vai estar construindo, mas você pode estar fazendo. Então, a quantidade de portas é a gente que determina aqui, e ele automaticamente já se ajusta. Aqui tem algumas configuraçõezinhas a mais. De novo, isso aqui vai variar um pouquinho de Promob para Promob, do que vocês têm, tá? Mas, no geral, ele já faz aqui um cálculo, ó, a altura da estrutura, ele já entendeu que o meu guarda-roupa tem 2,30, que era o que eu tinha colocado lá. Transpasse, o que que é transpasse, ó? É o quanto uma porta avança para outra, né? Porque se elas tiverem a medida igual, fica um buraco. Então, o que que a gente faz? A gente aumenta um pouquinho para as portas se cruzarem, né? E aí, olhando aqui, fica fechadinho, tá? Que mais que a gente tem aqui? Algumas configurações do espaço, enfim, né? Comprimento 2 metros, que é o comprimento total. E aqui algumas outras configuraçõezinhas, mas não vamos tentar muito, porque a gente mexe pouco nisso. Importante é a gente ver o tamanho da porta e ver esse geralzão. Vou colocar aqui, ó, ok, tá? O que que ele fez aqui pra gente, ó? Ele criou essa estrutura. Então, ele colocou aqui, ó, um tamponamento, tá vendo? Ele adicionou esse tamponamento, que não tinha, a gente só tinha a caixa aqui, ó. Vamos botando aqui pra gente ver bem, ó. Ele adicionou esse tamponamento. O meu trilho tá aqui, ó. Inclusive, esse trilho era para estar um pouquinho mais para trás, mas esse Promove, ele, na porta de correr, ele não tá tão redondinho assim, né? Aqui, ó, o meu trilho de baixo e as duas portas. Quando eu vir aqui nas aberturas, ó, eu tenho esse sistema que ele vai estar abrindo a porta. E aqui, ó, agora sim, para ilustrar para vocês, a importância da gente ter o afastador. Por quê? Quando eu vou abrir a minha porta, ó, ela não vai abrir inteira. Ela fica um pedacinho para fora. Por quê, Sara? Porque se ela ficar alinhada com a porta da frente, eu não tenho onde pegar nessa porta.
Então, a gente, quando faz essa esteira transpasse, fica um pedacinho só, que é justamente para a gente pôr a mão e puxar essa porta. Então, ela fica assim, esse dentezinho, né? Para poder ter essa pega que a gente fala, né? Porque se ela ficar muito igual, a gente não consegue. Por conta dessa pega, ó, eu não conseguiria abrir a minha gaveta, por exemplo. Então, ela bateria se fosse a gaveta vindo até o final, né? Porque a gente tem esse dentezinho avançando dentro da caixa. Então, o que que a gente faz? A gente coloca o afastador. Opa, deixa essas gavetas aqui. A gente coloca esse afastador no meio. Então, enquanto o afastador no armário comum ele fica no cantinho por conta da dobradiça da porta, na porta de correr, o afastador ele fica pro cantinho aqui, pro meio, justamente por conta dessa pega da porta, né? Esse dentezinho que acaba ficando, e aí a gaveta consegue abrir livremente. Então, na hora de calcular, a gente sabe que posso tirar o afastador? No guarda-roupa normal, aqui pode. Agora, no guarda-roupa de porta de correr no meio e da dobradiça a gente deixa para o canto, tá? Então, essa é a lógica dos afastadores. Ou seja, de um ou de outro jeito vai ter. Qual que é o único jeito que não precisa de afastador para gaveta, Sara? É quando você tem um closet aberto, sem portas, né? Então você consegue ter ali o armário e as gavetinhas, e aí não precisa de nenhum desses afastadores. E aí é bobagem, Ô, tá? Sinara, Diga. o meu construtor de armário, quando é porta de correr, ele vem sem as laterais do módulo. Ele vem só com, exemplo, o fundo, as divisórias e só. As laterais não vêm. A caixaria, digamos assim. Isso você tá no Adesso ou no Cadê? Academy? No Adesso? O que que Uhum. ele costuma acontecer, tá? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Alguns, o que que ele faz? Para economizar, minha opinião, economia besta. Ele exclui as laterais e deixa só a lateral da porta, para não ter esse tamponamento, né? Como se fosse que só tem o tamponamento. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu desfazer. Por quê? Tem que ter esse tamponamento, porque é justamente onde a porta bate, porque senão ela vai embora, né? Então, assim, não necessariamente você precisa dessa lateral. Se você fizer todo esse armário aqui encostando nesse tamponamento, ele faz uma estrutura só, né? Então, se a gente exclui isso aqui, ó, é como se fosse que essa base aqui, ela encosta, então você teria uma estrutura só. Por isso que o seu talvez esteja sem lateral. Não sei se você chegou a... Você fez pelo construtor de armários? Sim. Eu tô achando que aqui, né, nesse sistema que eles trabalham, o ideal é construir o armário inteiro. Isso, que era o que eu ia falar agora, que aí é o seguinte, ó. Ele vai te indicar isso, tá? Mas provavelmente você também tem ele avulso aqui. Então você pode construir as caixas separadas e depois inserir, tá? Você pode fazer esse mesmo esquema. Porque quando eu venho aqui, ó, em construir armários, aí deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Ah, meu, não vai ter. Portas embutidas, não é isso. Enfim, eu vou mostrar esse sisteminha para vocês, ó. Talvez alguns, que é o sistema automático, tá? Que era o que eu ia falar agora. Ele vai te forçar a criar um armário só com divisória. Por isso que eu recomendo usar o sistema manual e não o automático. Uhum. Porque aí ele, por exemplo, aqui, ó, cria um armário com divisória, então ficou dois armários de 2 metros. Aí eu tenho aqui por último, ó, dentro do construtor, portas deslizantes. Vou inserir os dois vãos aqui. E aí ele vai estar aparecendo tipos de porta, enfim. Vou colocar aqui, ó, inserir. Aí, ó, o que ele vai aparecer para mim, ó. O editor de porta será exibido após a inserção do armário. Então, eu vou dar um OK aqui, ó, e eu vou fechar. Então, assim, O meu se deu, você... deu erro. Oi? O meu deu erro aí. Ele não Hum, permitiu a tenta porta. fechar e começar de novo. Só que assim, eu tenho nos módulos também. E A porta avulsa, né? a gente trabalha com a Leaf Element. E aí eu Sei, que é a de coloquei aqui. vidro. Aham, coloquei aqui. Só que daí, ó, eu vou mandar um print lá no grupo. Beleza, pode mandar. Eu vou só dar, assim, o seu deu erro, mas assim, o processo normal, vamos dizer, ele aparece o mesmo editor de portas, tá vendo? Ó?
E ele, inclusive, já reconhece aqui o começo e o fim do meu armário. Vou dar um OK. Que feliz. Agora você não quer fazer isso, né? Aí que precisa, eu mandei lá no grupo. Seu filho da mãe! Mas ele, eu acho. Deixa eu ver aqui. Portas desnecessárias. Que era uma das coisas que eu ia adicionar agora no assunto. Mas deixa eu fazer uma coisinha aqui. Que eu acho que também é uma outra opção, tá? Mesma coisa. Construir a caixa e aí eu vou colocar aqui a porta puxando ela, né? Ó, pontinha de fora. E, gente, o que eu costumo fazer também, tá? Só uma dica extra. Se eu sei que eu vou clicar nessa pontinha e aqui à frente do meu armário, eu me preparo para isso. Ou seja, eu deixo de uma forma bem visível. Porque se eu estou muito longe, como é que eu acesso essa quininha aqui, ó? Vai ser difícil. Então se prepara antes, ó. Deixa aqui a câmera bem posicionadinha, tal. E agora sim eu puxo esse armário. Então vou puxar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, nessa pontinha e nessa pontinha, tá? O que que pode estar acontecendo, Aline? Não vi seu print ainda, mas, ó, tá vendo aqui, ó, configurações, trilhos e tem aqui, ó, laterais. E aí ele pode estar ativo aqui, ó, como automático, essa opção aqui, ó, remover laterais. O que que ele vai fazer? Ele vai, como se fosse substituir a lateral por pelo tamponamento. Então, vou dar um OK aqui, ó. E aí, o que que acontece, ó? Se você não insere a porta, ele vai vir dessa forma, né? Sem as laterais. E aí, Isso. porque quando ele tá automático, a própria estrutura da porta já vira esse tamponamento, que era o que eu tava comentando para vocês, ó. Então, o meu guarda-roupa, ele vai encostar no meu tamponamento. Que é horrível isso aqui, gente. Sabe por quê, ó? Imagina essa porta aqui, 5 anos fazendo isso aqui, ó. Batendo. Só que eu tenho aqui, ó, a minha prateleira, as minhas gavetas, todas presas nisso aqui. E isso aqui tá batendo. Qual que é o ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então é a mesma lógica. Isso aqui começa a bater depois de alguns anos, ó, vai abrindo, né? E aí é onde começa a aumentar o vão. Enfim, é uma coisa que dá uma manutenção. Por isso que o ideal é módulos individuais, coloca a porta, mas vê se não tá automático essa opçãozinha aí do remover as laterais. Deixa eu ver se eu te ajudo ali, se é isso aí mesmo. Eu vou fazer um teste aqui com um armário maior. Porque se eu pegar pelos módulos, até que deu certo, só que daí ficou igual o print. E eu coloquei as travessas tudo com recuo. Não sei. Vamos ver se ele tá com. Ver se ele tá ativo essa opção de remover laterais. Se tem essa opção também. Que aí eu vou falar agora sobre os tipos de porta. E eu acho que é isso. Você tá pegando um tipo de porta embutido. Talvez seja isso. É porque eu não sei, esse Promove aqui, ele não tem muitas opções. Em questão de, tipo, a embutida, não embutida, ele não aparece essas opções. Pelo menos eu não encontrei. Hum, deixa eu fazer o seguinte aqui. Tomara que não trave. Não sei se ele vai abrir. Deixa eu pensar. Você consegue me mandar um print do. Vamos te ajudar nisso aí. Um print nos módulos, né? Como é que aparecem as suas portas? Só para a gente também ter o comparativo, porque isso é legal. Que enquanto isso, eu vou mostrando isso aqui, ó, pro pessoal, para vocês estarem Aí eu bem. vou procurar aqui. Isso, do jeito que tá aqui, né? Onde vai estar aparecendo as portas, né? Nos módulos, só pra gente ver. Nesse Promob aqui em específico, porque, de novo, gente, essas opções vão variar conforme o tipo de Promob que vocês estão mexendo. Então, nesse sisteminha aqui, a gente vai ter aqui, ó, portas
internas. Esse sisteminha que eu tô falando é o Promob que a gente usa para as aulas, tá? Academic e Student. Ele vai estar aparecendo assim pra gente, ó. Portas deslizantes, beleza. Eu tenho interna, eu tenho externa e eu tenho embutida, tá? São os dois módulos. Quais são as diferenças entre elas, ó? Agora o meu tá igual da Aline. Eu achei, Sara. Show? Ótimo. Achei, só que o meu módulo continua sem as laterais, no caso. Não, no caso aí, eu acho que você vai ter que reconstruir ele, tá? Mas Você constrói. Oi? eu fiz outro Você fez módulo, outro? eu fiz ele maior. Ele também saiu. Eu vou procurar nas configurações dele se tem como eu acrescentar as laterais. Você vai ter, que aí são duas coisas, tá? Ó, dentro do construir armário, a gente tem aqui, ó, lateral esquerda e direita, ó, nos componentes da estrutura, tá vendo? Então você pode adicionar. As opções aqui vão variar, talvez você não tenha todos esses botões, tá? O seu promove de fábrica. Mas aqui você consegue adicionar e remover eles. O que você tem que se atentar é, quando você clicou aqui no deslizante, você inseriu e deu certo dessa vez? Sara, não Hum, aparecem essas configurações para mim, não. Deixa eu tirar print para você ver. deslizante aqui não aparece? Ou da Não, estrutura? deslizante sim. Deslizante sim, mas essas configurações. Não, não tá te dando, né? Tem duas coisas que está desmarcada: base inferior inversa e base superior inversa. Eu não. Eu vou clicar aqui para ver o que é isso. O que você tem que. Ó, o mais importante, Aline, é o seguinte, ó. Vou começar aqui um módulo novo. Pega esse armário, coloca ele na medida larga. Não se preocupa tanto com isso, ó. Coloca ele na medida larga, com um vão. E vai nas deslizantes e coloque em inserir, tá? Seleciona os vãos, né? Tem que selecionar os dois vãos e insere. E dá esse OK. Não, você viu que eu não mexi em nada, né? Quando você dá um OK aqui embaixo, ó, ele vai aparecer a janelinha do editor de portas, ó. Editor de portas. Essa janelinha é importante. Porque aí você vai ter que vir aqui, ó, laterais. E ver se isso aqui tá ativo. Porque se tiver ativo, ele vai ficar removendo as suas laterais. Independente do tipo de porta que você está utilizando. Deixa eu ver se vai dar certo. Coloquei para inserir as portas. O sistema manual, ele evita isso, a forma manual, porque a automática, esse aqui é automática, por isso que eu falei, melhor você construir uma porta, um guarda-roupa normal e não inserir portas e fazer essa inserção manual do que ir nessa linha automática. Ele apareceu aqui, essa questão das laterais. Uhum. Só que ele está indisponível para mim marcar Clicar. ele. Ele está selecionado em remover laterais. Vou te mandar print. Mas assim, se eu for lá nos módulos, eu consigo inserir. Eu recomendo, fortemente. Né? Constrói, não usa porta deslizante aqui no construtor. Usa um armário comum. Faz o armário padrão, tranquilo. Uhum. Mesmo que ele tenha o mesmo módulo aqui dentro, o ideal é fazer ele manual. Eu acho melhor. Eu conheço poucos promóveis que esse automático dá certo. Acontece isso, ou some a lateral, ou você não consegue ver o tipo de trilho que você está inserindo. Eu recomendo isso. Constrói guarda-roupa padrão, porque De é o mesmo tipo de de vidro, caixa. né? Porta de vidro. É, é o mesmo tipo de caixa. O que muda é que deveria ser um automático. Mas se não tiver muito ajustadinho, ele fica confuso, que é o que está acontecendo com você. Então, assim, construindo um armáriozinho padrão e inserir na porta por cima, você vai ter mais controle do que está acontecendo. Uhum. E deixa E eu te aí o que eu perguntar. queria que você me mandasse um print também, ó, é como que está aparecendo aqui nos módulos os tipos de porta para você, essa porta deslizante. Se Ah, você tá puder bom? mandar isso, eu acho que eu consigo te ajudar mais. Uhum. Parece muita coisa.
Eu cliquei aqui nas externas, pra gente ver. Então tá aparecendo, interna e externa, né? Nos módulos sim. É que eu tava falando lá do construtor, aí lá não aparecia pra mim. Ah, então é isso mesmo. Mas no Foge módulo sim. Para porta deslizante, o construtor ele é complicado. Deixa eu mostrar isso aqui agora, então, antes de você clicar aí, porque talvez vai fazer um pouco mais de sentido, tá? Eu mandei já pra você. Ah, mandou? Peraí. Mandei. Ah, não, eu digo antes de você construir. Deixa eu só olhar aqui. Então, o que que você me mandou? Ó, inclusive ele tá ativo, ele tá automático remover laterais. Então ele já vem sem. Uhum. Isso deve ser de fábrica. Quando é assim, tem que pedir pra eles deixar liberar isso. É, Algumas por coisas eles. isso que eu prefiro usar o manual, porque aí você consegue ver o que você está escolhendo. Porque talvez, tá? Vamos lá de novo. Construir armário, beleza? Só dar um último disclaimer, aí a gente vai para esse tipo de construção manual. 2000. Quando eu venho aqui, ó, construir e tal, né? Fiz tudo que eu queria, cheguei aqui em deslizantes. O que a gente tem que se atentar é que aqui, quando eu clico aqui, ó, no meu caso, eu consigo escolher o tipo de trilho, ó. Internas, externas e embutidas. Talvez se você só dá o OK aqui, você tem que ver o que que você está inserindo, né? Porque talvez ele seja automático. Por exemplo, eu estou colocando um trilho embutido aqui, e esse trilho embutido, ele oculta as laterais, e não funciona. Mas antes de você ver isso, deixa eu mostrar uma coisinha aqui no Promove, tá? Que inclusive vai ser similar. O que você está me mostrando aqui, por exemplo, ó, tá vendo que tem uma aba de externas e internas? Vamos entender a diferença delas. No meu caso aqui, eu tenho interna, externa e embutida, né? Eu tenho essas três opções. E talvez no seu construtor, Aline, o automático seja o embutido. Então você tem aqui pela LIF, que são portas de vidro, interna e externa, e talvez você tenha alguma outra aba aí, deixa eu ver aqui, ó. Não sei se no Builder, talvez, que sejam só portas, e aí ele tenha ainda na manual a embutida. Mas só para a gente entender a diferença entre elas, tá? E aí vai fazer mais sentido na hora de vocês procurarem aí, dependente qual seja o Promob de vocês. Começar pela interna. O que que é interna? Porta deslizante interna, ela é interna no trilho, ou seja, ela é encaixada dentro de um trilho. Ela fica dentro do trilho, né? No sentido de, tenho aqui trilho embaixo, trilho em cima, a porta entra. Então, ela é interna ao trilho. Vou pegar aqui, ó. Ficar na frente do meu guarda-roupa, pontinha de fora, tá? Não sei porque tá aparecendo isso, mas enfim, vou dar um OK. Ó, ou seja, ela tá interna como se fosse uma porta tamponada. Vamos usar esse termo. Tem o tamponamento. Opa, até enrolou a língua aqui. Tem um tamponamento esquerdo, direito, tem uma base aqui, ó, com um trilho dentro, né? E aí eu tenho esse trilho aqui, ó, vou botar aqui, ó. E a minha porta, ela fica dentro desse trilho, tá vendo? Ó? Esse trilho, ele tinha que estar... Vou ver se eu consigo arrumar isso aqui, né? Deu certo, ele tá dessa forma aqui, ó. Pronto. Agora sim. Ó, que aí até a porta ficou dentro, mas beleza. E aí é até normal a gente colocar uma madeirinha para poder esconder esse trilho, porque ele é meio feio, né? Um trilho de alumínio, né? Enfim. Que sistema é esse aqui? Esse é o sistema interno. Ou, voltando lá no site da Home Metal, é o sistema RO65. Então, deixa eu ver se tenho aqui ainda, ó. Então, lembra que a gente falou assim, ó? Soluções para armários, ó. Aqui ele está chamando de sustentação na base. E no Promob ele está chamando de interno. Então, esse esqueminha aqui, ó. Deixa eu colocar... essa foto aqui está mostrando... Vou clicar nesse aqui. Mas é só para vocês verem bem o trilho, ó. Nossa, inclusive até a foto dele é feia, né? Ó, aqui é uma foto de costas, mas tá vendo, ó? Eu tenho trilho e eu tenho trilho. Ou seja, ele é interno no trilho. Olhando,
É um guarda-roupa padrãozão, bem Casas Bahia mesmo, né? Convencional. Então, por isso que ele chama interno, porque ele é interno ao trilho. Se atentem a isso. Aí eu tenho o modelo externo, tá? O que é o modelo externo? É o modelo Dominus ou SS200. Aqui, ó, frente do guarda-roupa, pontinho, pontinho. Inclusive no seu Aline, que você mandou o print, já tá até escrito lá embaixo, ó, Dominus, que é inclusive aquele mesmo sisteminha que eu mostrei para vocês. O que é o sistema externo, tá? Vou colocar aqui, ó. Ó, aconteceu o mesmo erro que o da Aline. Viu, Aline? Acontece nas melhores famílias. Vou colocar aqui, ó, sistema externo, de ponta a ponta. Vamos lá, meu amigo. Vou colocar aqui, ó, para não remover as laterais, né? Para não acontecer isso que aconteceu. Beleza. Acho que agora vai. Pronto. Não remover as laterais, viu? Externo, a porta fica para fora do trilho. A porta é quem dá acabamento. Então, olhando aqui, ó, ela fica cobrindo a minha lateral, ela cobre meu trilho e ela vai até o piso. Então, quando eu olho aqui, meu guarda-roupa tá aqui dentro, ó. Inclusive, ele está aqui, ó. Como eu desativei a opção de não remover as laterais, né? Então, a minha lateral tá aqui e ele adicionou essa outra lateral. E aí, eu tenho esse trilho passando aqui, né? Para poder ajustar. Não tá aparecendo o sistema em si aqui, mas é esse mesmo princípio. O trilho tá aqui, tá atrás da porta. A porta cobre esse trilho, né? Embaixo a mesma coisa. E aí, eu tenho essa porta externa, por isso que ele tem esse nome. O que eu tenho que me atentar? Se está ativa ou não essa opção de remover laterais. Ó, que coisa mais linda, bonitinha. Então, beleza. Interno, dentro do trilho, externo, fora do trilho. E o embutido, Sara? O que é embutido? O embutido, ele é o seguinte, é como se fosse uma porta embutida, perdão. Então, quando eu coloco ele aqui, ó, ele entra dentro do meu armário. É como se fosse que o meu armário, ele vai ser a estrutura, o tamponamento disso. Então, tá vendo aqui, ó? Ele entra para dentro do armário. Ele fica embutido. Ele nem deixa eu remover laterais, ó, porque ele já entende que, enfim, não dá, porque eu preciso dessa lateral porque ele vai ser embutido. Isso eu uso em que cenário? Cenário que eu coloquei dois tamponamentos, que eu fiz uma construção específica. É muito difícil a gente usar isso aqui, tá, gente? Muito difícil mesmo. Então, olha o que aconteceu, ó. Ele, como se fosse que ele entra dentro da minha estrutura. Só que para isso eu tinha que ter gavetas menores, prateleiras menores, tudo isso tem que ser planejado para poder usar esse tipo de trilho. Vou esconder aqui a lateral, ó. Só ativo só a porta. Então, assim, ó. O trilho tá aqui? O trilho tá aqui, né? Ó, ele tá aqui, ele tá embutidinho, ele criou até a bandeira aqui pra gente. Mas para isso eu tinha que fazer uma caixa, que a divisória tem que estar recuada. Enfim, é muito difícil de usar esse trilho porque, puxa, Sara, mas ele parece errado. Pois é, de certa forma ele é. Ele é um sistema que, no caso, você teria que deixar já o tamponamento pronto, ou a caixa toda recuada, né? Como se fosse que eu faria isso aqui, ó. Quer dizer, rapidinho. Nossa, já 10 horas. Rapidinho aqui, ó. Cozinhas, tampos, tamponamentos, né? Então, ele faria sentido dessa forma aqui, ó. Aqui, 2 metros. Está, beleza. Vou agrupar isso, ó. Agrupar, para ele entender que é um grupo. E aqui sim, aí eu viria aqui, ó, dormitórios, portas deslizantes e embutidas. Vou ver se dá certo, porque talvez nem dê, tá? Tá aqui, ó. Frente do meu grupo, pontinho, pontinho. Ó, e aí ele embute esse trilho. Não vai deixar eu remover as laterais, né? Porque nem tem. Vou ver se dá certo. Talvez não dê, tá?
Deu mais ou menos. Ó, mas ele embutiu. Ah, então se eu quiser colocar 2 tamponamentos e colocar esse trilho dentro, eu posso? Pode, né? Se vai fazer sentido, não sei. Então, para evitar dor de cabeça de uma coisa que já é um pouco complexa, foque em usar interno e externo. Constrói a caixa normal, uma caixa normal de guarda-roupa, de armário, enfim, roupeiro, sei lá como é que vai estar o nome provável de vocês. Constrói uma caixa sem porta, bonitinha. Depois você vem aqui no seu construtor de armários, né? E vai ter ali, perdão, vem nos seus módulos, como delimitar Leaf Elements, ou vai estar igual o meu aqui, ó, dormitórios, portas deslizantes, enfim. E aí você escolhe o tipo de porta entre interna ou externa. Só, que aí ele adiciona o tamponamento, constrói e fica perfeito. E ponto de atenção, se as laterais, se tá ativa aqui, ó. Opa, aqui e aqui. Se aqui na abinha laterais, se esse box está ativo, porque o ideal é que ele não esteja. Combinado? Ô, Sara, e aí também tem aquela opção com rodapé e sem rodapé. Tá. Influencia em alguma coisa construir assim ou não? Tem que ver como é que o seu se comporta. Por quê? Às vezes, com o rodapé, ele fica. Cadê? Deixa eu ver se esse aqui tá aparecendo, ó. Ele fica aqui, ó, acima do rodapé, tá vendo? E o ideal é que isso esteja no chão. Então é sem rodapé, mas tem que ver se ele obedece para ir até o piso, tá? Não, é o construtor mesmo. Ah, Pra no mim construtor? parece. Aham. Pra mim Ah, aparece com entendi. e sem rodapé. Normalmente a gente usa rodapé, tá? Ah, Deixa ele ativo. Então, aqui, ó, estrutura. Aqui, né? pra gente aparece separado, aparece os dois modos, com Ele rodapé aparece. ou sem rodapé. Ah, tá, entendi. Ó, se eu desativo isso, normalmente ele fica um buraco, ó, porque a lateral vem até o chão e a base ela fica suspensa. Aí tem que ver o de vocês o que acontece. Se acontece isso igual o meu, ou se essa basezinha aqui ela vem pro piso. No geral, eu recomendo que tenha rodapé, guarda-roupa com rodapé, tá? Então, deixar isso aí ativo. Porque aí depois que você for inserir a porta ela vem por cima disso tudo. E aí esse rodapé, ele é só para sustentar o guarda-roupa, ele não é necessariamente para sustentar a porta, tá? A porta normalmente ela vai até o chão. Ver se fez sentido isso. Confuso, gente? Um pouquinho difícil, né? Eu Eu, acho. Eu acho bem confuso com porta de correr. eu, é por isso que eu brinquei assim, eu não gosto. Eu já falo assim, eu nem gosto de porta de correr. Mas é porque é muito minucioso, assim. O que que vai dar uma clareada para vocês? Vê esses manuais da Rumetal. Então, assim, vê o trilho que você quer usar, abre lá o manual, dá uma olhadinha. No site da Rumetal tem uns vídeos. Deixa eu ver se tem aqui. Quer ver, ó? Vou pegar esse outro padrão aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tem aqui uns trilhos, uns videozinhos que é tipo um tutorial de instalação, ó. Todo mundo feliz. Deixa eu ver se esse aqui é o manual. Não, isso aqui é um disclaimer deles. Ah, aqui, ó. Esse aqui eu queria. Eu não sei se tá indo som para vocês. Deixa eu ver aqui. Ó. Piriri, pororó. Deixa eu ver se esse é o vídeo que eu quero. Aqui, ó. Como instalar. Aqui, ó. Então ele tem esses tutoriaizinhos, ó. Tem um guarda-roupa. Ó, tire a medida do bloco interno e desconte 35 milímetros. Transpasse indicado de 20 a 30 milímetros, né? Que eu expliquei para vocês. Então aqui ele vai dando a questão das medidas, ó. Portas de MDF, piriri, pororó e tal. Então aqui ele vai me ensinando o que vai no kit, como que prende, né? Ó.
trilhos e tal. Deixa eu avançar aqui. Ó, instale o amortecedor. Ó, aí ele vai mostrando como é que isso aqui é encaixado. Como é que regula. Esse vídeo aqui eu achei meio mequetrefe, mas enfim. Se você já instalou porta de correr, com certeza você conhece o sistema RO65 da Rometal. A Letícia, queridíssima, inclusive, viu, gente? Se quiserem seguir, acompanhar ela. Gosto muito dela, da Letícia. Conheci ela em alguns eventos. Gente boa pra caramba. Se você quiser saber mais, visita então, o site da Rometal e depois me conta o que você achou do RO65 Prata. Não tem jeito, gente. Vocês vão ter que visualizar isso aqui. No Promove ele é um pouquinho difícil, mas vê esses videozinhos, olha o manual, ou que essa dica extra que ela estava dando aqui no final. Se você for numa madeireira, uma das madeiras da vida, Gemade, né? Enfim, lá tem umas amostras. E aí vocês vão ver o trilho, vai ver onde ele encaixa, pode deslizar ele, vai dar uma clareada na mente de vocês. Porque uma coisa você tá vendo aqui nesse ambiente, né? Computadorizado, tudo branco, e outra coisa você vê ele em loco. Aí vocês vão pegar até um pouquinho mais da noção do que é o transpasse, enfim. Por que que eu tô falando? Ah, gente, o transpasse coloca 20. Aí você fala, beleza. Outra coisa é você tá olhando lá e você vê que uma porta cobre a outra. E aí vai estar escrito transpasse indicado, tal. Aí você fala, ah, então esse botãozinho que a gente coloca, ele é um pouco para isso, tá? Sara, Diga. eu fui fazer aqui o armário e no construir armário é normal ele fazer essa caixaria da porta de correr sempre separado do restante do móvel? No caso, ele ficaria 2 módulos. A caixaria separada, como assim você diz? Não entendi Porque, muito tipo, bem. eu construí o armário, né? Eu desenhei ele ali tudo certinho. Aí eu fui lá e coloquei que eu quero as portas deslizantes de embutir, interna, né? Aí ele criou, no caso, os tamponamentos ao redor e a porta, só que ele ficou separado. Tipo, eu consigo mover essa estrutura de porta tudo separado do restante. Não sei se você conseguiu entender. Tá, só para ver se eu entendi. O tamponamento e a lateral ficou longe? Não, peraí, deixa eu fazer um vídeo que eu vou mandar lá no grupo, peraí. Tá, só para eu. Uhum. Ai, perdi minha porta. Ou o tamponamento, ele é uma coisa e a sua caixa é outra. É quase isso aí. Só que no caso, tipo assim, as portas e os tamponamentos ficaram um grupo, e aí o interno com prateleira e gaveta ficou outro grupo. Isso, é isso aqui, né? Ó, eu tenho aqui, ó, porta e tamponamento, Isso, e eu tenho a minha caixa separada. isso. É normal ficar desse jeito. É normal, é normal. Tá, não, beleza, então. Por Eu achei que quê? era algum defeito. Não. Porque é como se fosse que a porta agora ela vira um agregado do seu guarda-roupa, né? Então, assim, eles estão conectados, porque talvez assim, ó, se eu movimentar aqui, ó, é que eu vou ter que juntar o grupo do guarda-roupa, mas ó, se eu movimentar aqui, eu movimento tudo junto, né? Puxar mais pra lá, mais pra cá, mas a estrutura do guarda-roupa é uma coisa adicional que você coloca. No meu caso, se for movimentar, tem que selecionar os dois, senão ele movimenta um e o outro fica. Entendi. Eles não tá inserido no guarda-roupa, ele tá bem separado mesmo. Isso. Entendi. Mas você pode selecionar eles e agrupar, não tem problema. Tá, Mas beleza. normalmente a gente é bom que eles sejam estruturas separadas, tá? Aham. E aí, ó que interessante, por exemplo, ó, aqui, se eu vir aqui, ó, e clicar com o botão direito, eu tenho aqui, ó, editar portas. E aí eu volto para aquele ambientezinho. Vamos supor que eu queira aumentar o transpasse, ó. Eu quero aumentar o transpasse para 30. E aí um plus a mais, ó. Tá vendo que a porta no caso aqui, olhando, ó, a porta da esquerda tá para trás e a direita para frente? Vamos supor que por algum motivo você queira o contrário. Você pode usar essas setinhas aqui para isso, ó. Ah, eu quero da esquerda para frente e a da direita para trás, né? Aqui, ó. Então eu consigo também inverter. Então, esporadicamente, eu não preciso deletar e refazer. Eu posso sim clicar com o botão direito, voltar lá no editor de portas, né? E aqui eu tenho todo um caminho para estar aumentando esse transpasse, enfim, poucos itens.